Lucas 18, versículo 15. Levante bem alto sua Bíblia e diga assim: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Lucas 18, versículo 15. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Vamos orar? Ó Deus, queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz. Não queremos ouvir apenas aquilo que nos agrada, mas queremos, Senhor, escutar o que Teu Espírito Santo tem para dizer às nossas vidas. Por isso nós abrimos o nosso coração e Te pedimos, Senhor, que nessa noite possamos ter transformação, possamos ter visão das coisas que o Senhor tem para agir e tratar no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Nós dizemos que as pessoas são encantadoras, e se você lembra de alguém que te provoca admiração, é aquele tipo de gente que você quer estar perto dela. Gente que te traz esse tipo de admiração é a pessoa que você procura ter envolvimento, você procura estar junto, você quer conversar. Agora, é diferente, por exemplo, você estar do lado de uma pessoa desagradável. Gente desagradável a gente tenta dispensar, né? A gente tenta falar assim: olha, não vai dar, hoje não pode. Eu queria provar para você a importância de você ser uma pessoa que provoca admiração. Eu tenho percebido com irmãos que a gente conversa nessa caminhada cristã, que muita gente não entende a importância de você ser uma pessoa que causa admiração, que causa alegria, uma pessoa que encanta os outros. É muito comum escutar na igreja assim: ah, eu sou assim mesmo, esse é o meu gênio. Ou as pessoas dizerem assim para mim: pastor, as pessoas têm que me engolir, as pessoas têm que me aguentar. E eu acho isso uma loucura, porque ninguém tem que te aguentar e ninguém tem que suportar o seu gênio. Hoje de manhã, depois que eu preguei essa mensagem, uma irmã aqui que está começando a frequentar a Quírios, ela estava me contando, na verdade duas irmãs, uma já é daqui da igreja, me contando que ela tem uma colega, e essa colega, ela é uma pessoa muito bacana, assim, no sentido de ter muitas habilidades, muita criatividade, consegue fazer muitas coisas, mas ela está em depressão. E ela foi conversar com o marido e perguntar: mas por que está acontecendo isso comigo? E o marido deu uma resposta para ela que ela não gostou. Ela disse assim: as pessoas se aproximam de você por causa das suas habilidades, mas quando conhecem o seu gênio, elas se afastam de você. Duro isso, né? Mas é real. É real. Nós muitas vezes não percebemos que, às vezes, o que está nos faltando para crescer, ser abençoado. Quer ver quantos querem ser abençoados aqui, grandemente, até o final do ano, que nem o Leão falou? Levante sua mão. E às vezes a gente acha que para ser abençoado, a gente vai ter que ter mais conhecimento, fazer mais uma faculdade. Isso é bom. Ou terminar um mestrado, ou fazer um curso profissionalizante, isso também é bom. Mas uma coisa que eu aprendi é que muitas vezes a definição daquela bênção que você está precisando receber, a vontade de que aquilo te alcance, aquela coisa que você fala assim: Deus, por que eu não estou alcançando? Está relacionado na forma como você vive e se relaciona com as outras pessoas. Porque as pessoas às vezes não conseguem lidar com você. Não conseguem. Você é que nem aquele cachorro, encantador até a primeira mordida. É forte isso, mas a gente é assim. Muitas vezes a gente não percebe, querido, que a pessoa que vai ser promovida é aquela pessoa que tem uma certa admiração, é mais maleável, é a pessoa que você consegue se relacionar melhor, e não às vezes a pessoa que tem mais habilidade. É interessante porque falar de ser uma pessoa encantadora parece que não é um assunto espiritual. Mas eu vou provar para você que uma das artimanhas do inimigo é tornar a gente pessoas que causam dificuldades e problemas e que brigam, e que, aliás, a obra da carne é contenda, é briga, isso é obra da carne, não obra do Espírito Santo.
Todo mundo sabe o que é uma pessoa desagradável, não sabe? Sim ou não? Como é que você caracteriza uma pessoa desagradável? Pessoas desagradáveis, elas são o quê? Grosseiras, como é que é? Chatas. Quero saber aqui, há alguém chato aqui hoje nesse culto, nessa noite? Tem gente se entregando, meu Deus. Não, você é gente boa. Você é gente boa. É interessante que nós sabemos o que é ser desagradável. É ser chato, né? É ser grosseiro. Eu, por exemplo, eu não gosto de gente grosseira, gente que fica dando patada nos outros. Gente que você está falando com ela, pá, pá. A primeira se aceita, a segunda se aceita, a terceira você já começa a mostrar os dentes, que nem o cachorro. Né? É a vida, meu irmão. A gente aprende. É interessante que muita gente espera a bênção de Deus, espera que Deus venha trazer grandes promessas na sua vida e não entende que essas promessas às vezes estão atreladas aos relacionamentos que você faz. E a maneira como você se relaciona pode limitar a sua bênção ou não. Se o seu relacionamento é um relacionamento que é difícil, muitas vezes o seu casamento não pode prosperar porque você é uma pessoa que acorda de manhã, não pode falar nem bom dia, que você dá uma latida. Né? Tem gente que de manhã, você falar bom dia para ela, é perigoso, pode correr risco de vida. E às vezes nós não entendemos por que nós estamos vivendo embaixo de situações difíceis. Bom, eu alistei aqui aquilo que eu acho que você já sabe. Como é que são pessoas que não são agradáveis? Pessoas que não são agradáveis, elas têm orgulho demais, são grosseiras, falam desnecessariamente. Posso ouvir um amém? Reclamam de tudo. Quem gosta de gente que reclama de tudo? Primeiro acampamento da igreja, novinho, tinha 22 anos de idade, nós fomos com 100 pessoas mais ou menos, e nós estávamos naquele retiro, e uma irmã chegou para mim, bem brava, assim, bem chateada, e falou, eu não gosto desse lugar, porque esse lugar é muito quente. É muito quente aqui, eu não estou me sentindo bem, minha pressão está baixando. Eu disse, não, mas vai melhorar. Chegou a tarde, graças a Deus, caiu uma chuvinha, sabe aquela chuvinha de verão, assim, que dá aquela refrescada, que nem a de ontem à noite, assim, que a gente fala, olha que benção. E eu fui falar para ela assim, falei, olha que maravilha, glória a Deus, né? Deus é bom, você estava passando mal, Deus mandou uma chuvinha. E ela olhou para mim assim, eu detesto chuva. Eu quase falei, então se mata, né? Mas não pode, eu sou pastor. Então eu falei, então dá glória. Gente que reclama muito incomoda. E tem gente que reclama o tempo todo de tudo, meu irmão. Ele reclama o tempo todo. Você é reclamão? Tem gente aqui que não está nem olhando mais para frente. Eu não sei porquê. Está se entregando. Gente que fica chorando os seus problemas. Você encontrou aquela pessoa, você fala assim para ela, boa tarde. Ela fala, boa por quê? Só se for para você. Ou senão você fala, tudo bem? Mais ou menos, a vida está ruim, morreu meu gato, meu cachorro, meu papagaio, eu tinha uma tia-avó. Irmão, é impossível se relacionar com gente que está o tempo todo chorando dos seus problemas. E assim, uma coisa que eu sempre prego aqui na igreja, eu tenho problema, vós tem problema, nós temos problema, tu tem problema, eles têm problema, todos temos problemas, meu irmão. Então, aguenta um pouco. Agora, eu sei que você sabe o que é ser desagradável, e a gente sabe quando quer ser desagradável, mas é interessante quando você encontra pessoas que elas são carismáticas, elas conseguem ser amáveis, arrebatadoras, gente que você chega perto, ela é capaz de fazer você lembrar dela há muito tempo. Não sou eu. Gostaria, mas não sou. Eu tenho um amigo, é interessante, quando a gente sai junto, ele é pastor também, é interessante como ele arrebata as pessoas. Eu fico só assim babando, assim, as pessoas querem falar com ele, e querem bater papo. Eu falo, meu Deus, dá esse dom para mim. Ele não, é uma coisa incrível, ele sabe ser legal. Eu não sei, eu sou chato mesmo. É que você me conhece assim, daqui para aí eu sou legal. Agora vai morar lá em casa, né, amor? Fala para eles, Não? Olha, estou melhorando, gente. Mas eu tenho uma história para contar. Uma vez eu estava tão... Você já teve aquele dia que você quer pegar no pé de todo mundo? Você acorda de manhã, você quer provocar todo mundo? Você quer brigar com alguém? Eu acordei aquele dia de manhã, estava com aquela vontade de brigar com a Luciana. Como a gente briga pouco...
Precisa ter uma briguinha, alguma coisa tem que acontecer. A gente faz tempo que não briga, faz 10 anos que não briga, vamos brigar. Aí lá no banheiro, ela estava fazendo maquiagem, e tem um espaço para ela fazer maquiagem, tem o meu espaço. E ela sempre invade o meu espaço. Ela usa é desse tamanhinho, mas usa a pia inteira. E aí eu estava querendo brigar. Olha a loucura que eu cometi. Depois vocês oram por mim, irmão. Eu olhei para ela e falei assim, nossa, você deve ter engordado, né? Porque você está usando 2 pedaços. Eu estava doido, irmão. Não tinha tomado os remédios. Ela olhou para mim, séria, com os olhos saindo faísca, e falou, engraçado, né? Cada ano que passa você está parecendo mais um velho gagá. E aí estava tudo pronto para a briga. Nós íamos começar a brigar. Um olhou para o outro, a gente começou a cair na gargalhada, e não conseguia parar de dar risada. Eu fiquei me imaginando um velhinho gagá, tipo aquele do Up, sabe? Aquele do Up. Eu falei, é a minha cara, aquele lá. Assistiram o Up, o desenho? Então, eu fiquei imaginando eu com aquela bengalinha assim, fantástico. Mas eu acho que algumas pessoas não estão convencidas da importância delas serem pessoas agradáveis. Elas não estão convencidas. Mas eu vou tentar lhe convencer rapidamente, em 5 minutos. Quem que você promoveria na sua empresa? O chato ou aquele que é o mais alegre? O deprimido que reclama sempre ou aquele que tem fé? Quem que você promoveria, ou quem você contrataria para trabalhar se você fosse um empresário? Aquele que está sempre motivado ou desmotivado? Aquele que reclama da vida e que sempre tem uma preocupação? Ou aquele que olha para você e fala, vamos que nós vamos conquistar? Tá bom, você não tem empresa, então quem que você convidaria para ir no cinema com você? Aquele que vai reclamar do filme inteiro, seja de ação, romance ou drama, ou aquele que vai dizer, nossa, que legal, vamos passear, esse lugar é maravilhoso. Tá bom, não te convenci ainda? Quem que você gostaria de passar as férias? Aí uma pessoa te convida para passar as férias, 2 pessoas, uma numa praia maravilhosa, mas a pessoa é chata, briguenta, vai te perturbar as férias inteiras, e outro fala, vamos para a cidade oceano aqui mesmo, mas ele é legal, da joia, churrasquinho de gato o dia inteiro. Qual dos dois você vai? Já diz o ditado, né? Antes só do que mal acompanhado, né, irmão? Eu já vou para o lugar que é legal. Vocês concordam comigo ou não? Mas quando a gente vai falar isso para as pessoas, elas dizem assim para mim, não, pastor, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, esse é meu gênio, meu temperamento, e todo mundo tem que me aguentar. Ninguém tem que te aguentar. Nem o seu mau humor. Nem seu mau humor. Você concorda com isso? Agora, é interessante que ser uma pessoa admirável, uma pessoa encantadora, é uma atitude espiritual. Jesus, para mim, era uma pessoa incrível. Eu acredito muito que Jesus era adorável, agradável, amável, ameno, atraente no sentido de você querer estar junto dele, cativante, deslumbrante, fascinante. Quantos creem nisso que eu estou dizendo? Esse é o seu Jesus? Imagina nesse texto, até aquele momento as pessoas não sabiam que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ainda para eles, ele era um mestre. Tanto que ele é chamado várias vezes de mestre, que se fôssemos trazer na língua original, rabi. Eles confundiam Jesus com um rabino, um rabi. E diziam, rabi, mestre. Então eles tinham uma visão onde Jesus era um mestre religioso, alguém que tinha conhecimento religioso e que seguia os dogmas religiosos. E muito provavelmente as crianças, a gente sabe disso, elas não deveriam estar importunando o rabi. O rabi deveria ser consultado, deveria ser alguém que estivesse ensinando discípulos, e por isso Jesus tinha os discípulos, mas não estivesse perdendo tempo com crianças. No entanto, Jesus era uma pessoa fascinante. Era uma pessoa que quebrava os paradigmas, era uma pessoa que atraía a todos. E eu acho interessante porque você já tentou atrair criança de cara fechada? Você já tentou atrair criança assim, olhando feio para ela? Já faz o teste. Pega uma criança aqui da igreja quando ela sai da classe, e não faz não, porque as mães vão ficar bravas. Aí você vai fazer... Você vai ver, ele vai olhar para você assim. Isso não é... Mas Jesus não. Jesus ele conseguia trazer aquelas pessoas para perto deles. E conseguia trazer as crianças. E quando os discípulos olharam para Jesus e disseram, não, olha, vamos tirar essas crianças daqui. Jesus falou, não, traga essas crianças.
É interessante que quando a gente está muito estressado, muito cansado, muito nervoso, muito preocupado, vivendo um momento de chatice absoluta na nossa vida, a gente não gosta de ficar perto de criança. Parece que as crianças incomodam e atrapalham. Mas Jesus, querido, era uma pessoa tão diferente para aquela época, que ele conseguiu pegar aquelas crianças e ministrar na vida delas e fazer delas uma grande lição e uma grande pregação para nós. Eu penso que os líderes de hoje da igreja foram chamados para demonstrar esse mesmo amor. Posso ouvir um amém? Assim como o nosso Senhor era admirável, nós líderes da igreja, nós que somos aqui membros cristãos, fomos chamados para fazermos a diferença nessa sociedade, demonstrando o mesmo amor. Muitas vezes nós não entendemos que os líderes do Senhor Jesus devem sim ser pessoas que encantam essa sociedade. E eu vou provar para você. A palavra de Deus fala que quanto mais perto você estiver do Espírito Santo de Deus, mais ele vai produzir um fruto na sua vida. Quanto mais ligado você estiver com ele, mais ele vai produzir um fruto. Não é que ele vai produzir uma manifestação, não é que ele vai produzir um dom, não é que ele vai produzir em você uma profecia, uma revelação, ele vai produzir um fruto. E esse fruto que ele vai produzir é o fruto de você ser amável. É o fruto de você ser alegre. E uma pessoa fascinante, uma pessoa que traz admiração, é uma pessoa amável. É uma pessoa alegre. É legal você estar com uma pessoa que é alegre. Quem produz alegria em nossa vida? O Espírito Santo, meu irmão. Quem gosta de estar do lado de gente estressada? Eu não gosto, gente. Outro dia eu estava dirigindo com o irmão aqui da igreja, eu meio estressado para dirigir, e eu não percebi, eu comecei a perceber que ele acelerava e freava, e ficava bravo, e mudava de faixa, e de repente eu comecei a dirigir, e freava o carro do lado do passageiro. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, fica calmo, não precisa frear, e não tem freio, vai furar o assoalho. Eu falei: eu estou tentando. Ninguém gosta, meu irmão. Mas quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você tem o quê? Paz. Você crê nisso? Alegria. Gente que traz admiração é gente que traz alegria. Você tem bondade. Quem teve uma avó bondosa aqui? Eu tive uma avó bondosa, que coisa linda. A minha avó bondosa, ela pegava todos os filhos, assim, os netos, colocava na cama, trazia chocolate batido no liquidificador, que na época era o melhor milkshake que tinha para nós, e contava história. E contava história, vó bondosa. Ninguém esquece vó bondosa, não é? Amém? Olha lá, vó. Oi, vó. Te amamos, vó. Não é, Débora? É lindo. O Espírito Santo produz em nós essas coisas. Generosidade. Quantos gostam de estar do lado de pessoa generosa? Eu sei, vocês adoram gente mesquinha, né? Uma vez eu comprei uma pizza na casa de um colega que não é da igreja, e se ele assistiu o programa, amo você, viu? Ele me convidou para comer uma pizza na casa dele, nem podia contar essa história. Aí ele falou assim, tinha 10 pessoas, e ele falou para mim assim: não, aqui é meio caro o bairro, a gente vai comprar uma pizza e nós vamos dividir. Quantos pedaços tem na pizza? Quantas pessoas tinham? Quem sobrou? Que situação constrangedora, meu irmão. Quem é que vai sobrar? E aí começa a cortar pizza no meio. E eu falei: não, mas deixa que eu ajudo a pagar. Eu pago uma, você paga a outra. Não, aqui você é meu convidado. Eu falei: eu preferia comer melhor. Mas gente generosa encanta, né? Você chega na casa da pessoa, não é verdade? Estou dizendo? Agora, gente mesquinha, hein, meu irmão? Uma pizza para 10, e aí? Corta em quadradinho, vai só beliscando. Irmão, quantas bênçãos nós estamos perdendo por não sermos líderes encantadores, por não sermos pessoas generosas, bondosas, cheias do Espírito Santo, gente que tem paz no coração, alegria, amor, mansidão, gente que tem domínio próprio. E domínio próprio é para fechar a língua de vez em quando. Porque tem gente que não tem domínio próprio, que não consegue parar de fofocar. Eu tenho que te contar só mais uma coisa. Não, você não tem que contar mais nada, irmão. Você já contou todas as fofocas do jornal. Para! Pede domínio próprio para Deus. É verdade. O Espírito Santo vai produzir em nós, de forma que nós nos tornemos pessoas mais agradáveis.
Porque gente amorosa, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de bondade, cheia de misericórdia, gente que é generosa, gente que consegue viver embaixo, querido, da graça de Deus com domínio próprio, gente que é mansa, quando um não quer, dois não briga. Detesto o ditado popular, mas esse serviu. Quando um não quer, dois não briga, meu irmão. Gente mansa. Isso quem faz na nossa vida é o Espírito Santo. Você entende então que ser uma pessoa admirável é uma questão espiritual. Agora, quando a gente é carnal, diz a palavra de Deus que a carnalidade produz briga, contenda, divisão, competição, inveja. Não tem coisa mais horrível, gente, que a gente não gosta do lado da gente invejosa, né? O camarada chega na sua casa, tinha até um comercial antigamente, né? Ele entrava em casa, ele olhava e falava assim, nossa, que legal a tua sala, e a florzinha murchando, a rosinha. Irmão, são obras da carne. E é interessante que dentro da igreja, agora você segura essa aqui, ó. Essa aqui acho que vai te machucar um pouco, mas você vai ouvir. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Dentro da igreja nós temos 2 pesos, 2 medidas. Tem gente que é fascinante no trabalho e é uma mala na igreja. Verdade ou não? Incrível. Outro dia eu estava pensando nisso, eu estava tendo uma situação aqui na igreja, faz alguns anos, eu falei assim, se essa pessoa fizesse o que ela está fazendo aqui na igreja, no trabalho dela, ela já tinha sido mandada embora. Mas aí eu fiquei pensando, mas como que ela trabalha tanto tempo naquela empresa? E eu cheguei a uma conclusão. Lá, ela não faz isso. Lá ela é uma pessoa encantadora. E às vezes na igreja, meu irmão, nós estamos trazendo 3 pessoas para dentro e colocando 5 para fora. Porque a igreja devia ser o lugar mais encantador do mundo, onde as pessoas sentissem o amor de Deus. E quantas pessoas estão afastadas do caminho do Senhor, porque são tratadas de maneira como não deveriam ser tratadas. Lá no seu trabalho, quando a gente trabalha, a gente fica olhando e fala, não posso fazer isso porque eu vou ser mandado embora. Mas aqui nós podemos estar mandando gente para o inferno, por causa da maneira como nós tratamos as pessoas. Você segura essa que eu estou dizendo aqui para você, meu irmão? E é verdade o que eu estou dizendo, não é? Quanta gente, querido, chega aqui falando para mim, pastor, eu estou magoado, estou sentido. Eu não consigo, porque eu entrei aqui, eu queria um abraço, e na verdade eu recebi uma reclamação. Me lembro de uma mãe, que o filho dela era hiperativo, você estava aqui na frente, mora longe, não tem vindo mais. E um dia ela estava chorando aqui, que ela falou assim, pastor, eu amo essa igreja, mas eu tenho que ir embora. Eu falei, por quê? Porque o meu filho, ele é hiperativo, ele faz muita bagunça, e ele corre, e eu não consigo segurar, a gente está tentando, mas ele vai para a classinha, mas daqui a pouco ele volta, e eu não vou conseguir ficar aqui porque as pessoas estão me olhando feio. E eu disse para ela, minha irmã, crianças crescem. Como assim, pastor? Eu falei, daqui a pouco ele cresce. Esse menino ficou aqui muito tempo. E um dia ele chegou para mim assim, todo domingo ele chegava para mim, me dava um abraço, falava assim, pastor, te amo, pastor. Coisa linda. Crianças crescem, meu irmão. E se não fosse assim, eu não estaria aqui. Eu também fui um garoto terrível, expulsado da classe dos juniores várias vezes da igreja. Me lembro de assistir vários cultos no corredor. Melhorei um pouco, viu, gente? Crianças crescem. Às vezes nós não entendemos que dentro da igreja é necessidade de ser um ambiente onde as pessoas se amam. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? E a nossa responsabilidade de criar esse clima dentro da igreja, porque às vezes as pessoas chegam aqui e ouvem uma palavra, e glória a Deus por isso, mas o inimigo levanta contendas, levanta discussões, levanta brigas, e a gente nem sabe o que está acontecendo. Uma pessoa brigou com a outra e ela não vem mais na igreja. É verdade isso, meu irmão. Gente que chega aqui na igreja e fala assim, olha, eu recebi uma palavra tão pesada, e Deus nos chamou para ser pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que encantam os outros com a presença de Deus, que são amáveis, que são admiráveis. Essa é a marca da espiritualidade que eu desejo para essa igreja, meu irmão. Você pode dizer amém por isso? Onde as pessoas cheguem aqui e se sintam bem. Eu vi uma história outro dia, de um pastor lá nos Estados Unidos, em Houston, que ele foi no supermercado, e ele estava passando no caixa, e a atendente do caixa olhou para ele e falou assim, eu sei que você é. Ele falou, é? Ele falou, sei, você é o pastor daquela igreja que todo mundo sorri. Durante muito tempo aquele pastor pregou uma mensagem sobre sorria, ou seja, sorria ao seu próximo.
E ele ficou conhecido lá na cidade como a igreja onde as pessoas são amáveis e sorriem. A igreja tem 40 mil pessoas. Você já imaginou o impacto disso numa sociedade? Nós vamos fazer diferença. Agora, o inimigo, muitas vezes, ele entra com uma sagacidade sobre a nossa vida e vai tirando o brilho, o prazer do ambiente, o prazer de estar na igreja, o prazer de estar com os irmãos, porque começa a ver contendas. Às vezes é uma palavra, às vezes é um sentimento. Quem já foi no acampamento aqui, por exemplo, que o acampamento estava sendo uma bênção e, de repente, no meio do acampamento, teve uma discussão com alguém lá no quarto e parece que o acampamento foi roubado? Quantas vezes eu já fui roubado? Ou você já saiu com seu marido, com a sua esposa, era um dia de gala, um dia de festejar, um dia de felicidade, aniversário de casamento, e um falou uma palavra para o outro, que foi um laço, foi uma seta, e aquele momento maravilhoso foi roubado. Satanás muitas vezes trabalha dessa maneira, meu irmão, ele vai criando, às vezes um culto maravilhoso, cheio da presença de Deus, você pode dizer glória a Deus? E aí você sente a presença de Deus, e aí quando você sai, meu irmão, alguém fala uma palavra para você e é roubado a palavra que Deus estava ministrando na sua vida. Nós precisamos estar atentos. Eu me lembro quando, bem jovenzinho, eu frequentava a Igreja Batista da Água Branca, e o pastor Ed reuniu vários jovens, uns 12 jovens, e colocou numa mesa no café da manhã, e ele disse assim, vocês vão ser meus discípulos. E eu fui muito armado para aquela reunião, eu estava armado. Você já foi armado para uma reunião? Você fica assim, ligado, o que vai acontecer? Fui assim, preparado. E no meio ele deu um sorriso maravilhoso e falou assim para mim, olha, Klaus, essa Bíblia é para você. Eu estava tão armado que eu não ouvi o que ele falou. Eu entendi que ele estava falando para mim que ele queria me emprestar a Bíblia dele. Eu estava com a minha Bíblia, olha, eu estava armado. Aí eu peguei e disse, não, pastor, eu trouxe a minha Bíblia consagrada, ungida. Ele olhou para mim e falou assim, tá bom. Chegou para o rapaz que estava do meu lado, entregou a Bíblia para ele e falou, essa Bíblia é para você. E eu deixei primeiro de ganhar uma Bíblia. Amém? 2 anos depois, aquele rapaz era o pastor, junto com o pastor Ed na igreja. Portas se fecham quando nós não sabemos lidar com as pessoas. Você crê nisso agora? Portas se fecham. Bênçãos deixam de ser recebidas. Você, esposa, você, marido, só reclama. Marido, você só reclama. As portas estão se fechando no relacionamento. É verdade. Você acha que você vai reclamar do arroz, o arroz vai melhorar? Vai piorar. Você reclama da comida, você acha que vai melhorar? Vai piorar. É interessante que nós não entendemos que às vezes essa é uma maneira do inimigo parar as bênçãos. A igreja precisa ser esse lugar encantador, cheio da presença de Deus. E o Espírito Santo torna as pessoas encantadoras. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais amável você vai ser. Quero dar 10 dicas, 10, para você saber as 10 mais que eu acho de uma pessoa encantadora. Porque às vezes você sabe o que é ser uma pessoa chata, mas você sabe que para ser uma pessoa encantadora é simples. Ser uma pessoa que marca a vida das pessoas, você não precisa de muita coisa. Primeira coisa que você precisa ter, 10 dicas para mim as mais da encantadora. Primeiro, tenha pés de galinha. Sabe o que é pé de galinha, querido? Sim? Sabe o que é isso? Sorria de verdade. Pessoas encantadoras não sorriem assim. Pessoas encantadoras sorriem assim, ó. O negócio aqui fica cheio de pé de galinha. Mas é um sorriso que você olha para a pessoa e fala, uau, essa pessoa é legal. Eu me lembro uma vez, a Thalita sempre foi muito ligada nessas coisas de relacionamento. E nós fomos tirar o passaporte dela, ela queria viajar. E tinha uma fila gigante na Polícia Federal e a delegada começou a chegar e falou assim, sai você, que dia que é a sua viagem? Dia tal, sai, que dia está longe, sai, e chegou na Thalita, eu falei, filha, nossa viagem está longe, ela vai tirar a gente da fila, a Thalita esperta, armou um sorriso com um pé de galinha desse tamanho para a delegada e fez assim, 11 anos, a delegada olhou e falou, e você menina, o que você está fazendo aqui? Vou tirar o passaporte. A delegada olhou e falou assim, você vai para onde? Eu vou para Disney. A delegada olhou e falou assim, você é malandra, né? Volta para a fila. Aí ela olhou para mim, pai, deu certo, pai. Irmão, sorria.
Sorria. Tem gente que para tirar um sorriso, meu irmão, tem que ser com revólver. Sorria, meu irmão. Tem gente que sorri assim. Segunda dica. Vista de forma adequada. Quando eu falo disso aqui na igreja, vem chegando o verão, e a gente sabe que verão é complicado. Mas, irmão, a gente precisa entender que cada ambiente exige uma vestimenta diferente. Verdade ou não? Uma vez eu fui entrevistar um rapaz para trabalhar na empresa, e era um cargo de auxiliar de administrativo, e ele foi com uma bela camisa do Corinthians. Não, se fosse do Palmeiras também estava fora, se fosse São Paulo também estava fora. Entrevista de emprego, meu irmão, com você com camisa de clube, você contrata? Lá fora. E não é porque é Corinthians, mas a dele era Corinthians, mas podia ser São Paulo. Eu ainda perguntei para ele, você costuma ir no jogo de segunda? Não perco um. E quando você tem que trabalhar? Ah, eu falto. Falei, legal. Quem contrata? Vestir de forma adequada é uma coisa importante. Eu vou dizer por quê. Eu conversei com a minha esposa hoje à tarde se eu devia falar isso, mas eu vou falar, meu irmão, como um pastor. Quando você se veste de forma inadequada, você causa constrangimento. Quantos concordam? Levante sua mão aqui que eu estou dizendo. É constrangedor. É constrangedor. Você está na sua casa, amém. Mas se você está no ambiente público, é constrangedor. Às vezes a gente não percebe, por exemplo, que dentro da igreja é um ambiente público. E que nós temos que ter certos padrões, infelizmente. Aí você fala, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não tem, não. Mas eu tenho a ver com a igreja. E às vezes você está com problema com o marido, ou o marido está com problema com você, e aí a esposa está com uma roupa que não deveria estar, e aí, sei lá, algum homem aqui está com problema com a esposa também, eu vou saber? São quase 1000 pessoas. O que eu faço? Quantos concordam com o que eu estou dizendo aqui? Ambiente. E na sociedade é a mesma coisa. Conheço um rapaz aqui nessa igreja que é empresário, ele diz assim, pastor, é tão complicado, a gente marca, ele queria uma recepcionista. E ele falou assim, está tão difícil arrumar emprego, assim, você contratar pessoas, se você vê só pela roupa que as recepcionistas estão indo fazer entrevista. Parece que elas saíram de um baile funk, foi a frase dele. Como que eu vou colocar uma pessoa na recepção da minha empresa vestida dessa maneira? Então aqui está uma dica bem simples. Na roupa, não tente nem vencer e nem perder, prefira o empate. Dá para entender isso? Vá no empate. Não seja tão sofisticado ao ponto que as pessoas possam ficar incomodadas e não seja também vulgar ao ponto de que as pessoas possam achar que você está tratando aquele ambiente de forma desnecessária. Eu, por exemplo, não uso gravata para pregar. Mas se eu vou numa igreja que eu sei que o costume é usar gravata, eu vou de gravata. Aí você vai dizer, mas então você se vendeu. Não, não me vendi. Simplesmente eu estou tentando ter um empate. Nem ganhar e nem perder. Amém, meu irmão? Terceira coisa, utilize as palavras certas. Gente encantadora usa as palavras com moderação. Gente encantadora usa palavras simples. Você já tentou falar com uma pessoa que usa palavras muito rebuscadas e fica se enrolando para falar? Ou gente que demora muito e se prolonga muito, ele vai contar uma história para você. O gato dele morreu. Ele começa, em 1986, eu tive o meu primeiro gato. Ele viveu 5 anos. Ele tinha 7 vidas. No final você já está assim, não se prolonga muito, meu irmão. Corta o assunto. Use as palavras certas. Fale sem muitas analogias. Tem gente que, principalmente engenheiro, pessoal meio nerd, gosta de analogia, né? Aí ele vai contar para a esposa, o nosso casamento é como uma batalha, nós estamos num campo de batalha em guerra, eu estou aqui lutando pelas vidas e pelas almas. A esposa fala, meu Deus, ele me acha que eu sou o quê? Cuidado com as analogias são perigosas. Eu não sou bom nisso não, eu dou muito fora. Muito fora. Outro dia tinha uma irmã querida aqui, ela estava uns quilinhos a mais, eu falei, nossa, parabéns pela gravidez. Ela falou, não, pastor, não estou grávida não. Eu falei, mas vai estar. Deus tem promessa na sua vida. O mais importante de falar, gente encantadora fala como gostaria ouvir.
Parece simples isso. Mas tem muita gente que fala de um jeito assim, meu gênio é assim, mas se você fala do jeito que ela fala com você, ela fala, que é isso? O que você está falando? Outro dia uma pessoa começou a falar grosso comigo aqui, falou uma vez, falou 2 vezes, falou 10 vezes, sabe uma coisa? Eu falei, vou responder igual, respondi na mesma medida. Tipo tênis, ela bateu a bolinha, eu voltei. Eu vou, pastor, o senhor está na carne. Eu falei, você está um tempão, porque eu estou aguentando esse negócio aí. Gente encantadora fala como gostaria que o outro falasse com ela. Se você não gosta de brincadeira, não brinque. Como é ruim, pessoa que fica zombando todo mundo, e aí quando você vai brincar com ela, fala, estou ofendido. Você zombou de todo mundo? O tempo todo, agora aguenta, chegou a sua vez. Temos um pentecostal no culto hoje. Cuidado com o que você fala, querido. Uma das coisas que eu acho mais importante é não fale muito de você. Alguém gosta de gente que dá carteirada? Sabe o que é carteirada? Eu trabalho, eu tenho um jato, eu comprei 2 helicópteros, eu tenho uma técnica para isso. Quando o camarada começa a falar muito dele, assim, contando todas as façanhas, porque ele conhece o Homem-Aranha, o Batman, ele conhece todo mundo, eu falo assim para ele, é bom para você? É bom para você? Está sendo legal para você? Porque para mim não está interessando nada essa conversa. A gente tem que tomar cuidado, irmão. Gente encantadora, 4. Aguenta mais 6? Amém? Aceita as outras pessoas. Isso é muito sério. Gente que é difícil de se lidar é gente que trabalha com positivo e negativo. É ruim, é bom. É chato, é legal. É burro, é inteligente. É bonito, é feio. Só trabalha assim. Só que o ser humano não é assim. Algumas pessoas podem ser não muito inteligentes em determinada área e excepcionais em outra. Amém? Algumas pessoas podem ter não tido a educação que você teve, mas ter uma experiência de vida muito grande que podem te trazer lições. Gente que é encantadora entende que as outras pessoas são necessárias de serem aceitas. Essa de manhã, quando eu estava pregando, uma irmã, quando acabou o culto, deu um testemunho que eu achei interessante. Ela falou, essa palavra foi para mim. Eu falei, por quê? Porque na minha empresa eu estou com um problema com uma funcionária. E o meu marido essa semana me chamou e falou para mim assim, você está perdendo clientes por causa dessa funcionária. Eu disse, por quê? Porque ela maltrata os outros. Ela cria clima. E é verdade, irmão, às vezes você tem uma pessoa no seu trabalho, você está tentando montar uma loja bacana, um negócio legal, e aí entra um cliente quando você não está, e a pessoa dá aquela mordida lá que você assistiu no vídeo. E aí você pergunta por que não está prosperando. Ou ela cria um ambiente tão pesado, tão cheio de problema, tão cheio de fofoca, que a coisa não vai para frente. Agora, a gente que é encantadora, ela entende que as outras pessoas, elas são diferentes. Vai ter cliente que vai chegar mal-humorado, e você vai ter que atender, dar um sorriso para ele. Vai ter gente que vai chegar legal, você vai ter que atender. Vai ter pessoas que são semelhantes de você, tem gente que são diferentes. Mas tem uma coisa que a gente pode saber. Existe uma coisa no ser humano que é básico aqui, ó. Todo mundo é igual aqui. Todo mundo quer se sentir valorizado, importante, verdade ou não? E reconhecido. Concorda com isso? Até quem faz o arroz quer se sentir valorizado, importante e reconhecido. Até quem frita um ovo quer se sentir valorizado, reconhecido. Não é verdade, irmão? Isso é básico. Tanto a pessoa que está vindo até você, quanto eu, quanto o outro. Agora, se você não consegue reconhecer ninguém, não aceita ninguém, você é melhor que todo mundo e não valoriza ninguém, não vai dar certo. Pessoas que são encantadoras, elas aceitam as outras pessoas e sabem que as pessoas merecem um tempo antes de julgá-la. Às vezes as pessoas que você acha mais impossível de te abençoar, é essa pessoa que Deus vai usar na sua vida para te abençoar. Verdade. Já aconteceu na minha vida. O Beza é uma pessoa que me ajuda muito aqui na igreja, o Bezão. O Bezão faz muitas coisas aqui. É interessante que quando o Beza começou a trabalhar aqui na igreja, ele trabalhava com voluntário, ele perdeu o emprego. E ele vinha para cá. Pastor, o que precisa fazer? Precisa passar um cimento aqui. Ele ia lá e passava o cimento. Pastor, o que precisa fazer? Esse banheiro aqui está estourado. Precisa resolver. Ele ia lá e resolvia. E uma pessoa que eu menos imaginava, ele era açougueiro. O Beza era açougueiro. Açougueiro ganha bem. Ele, a menos esperava, se tornou uma das pessoas colunas da nossa igreja. Você entende isso, meu irmão? Às vezes Deus levanta pessoas que você menos espera. Não é do jeito que você imagina. 5.
pessoas encantadoras se aproximam. Existe uma teoria que diz o seguinte: nós gostamos de gente próxima. Nós nos aproximamos primeiro para gostar. Deu para entender? Ou seja, enquanto eu não me aproximar de você, eu não vou gostar de você. Mas à medida que eu me aproximo de você, é bem provável que você se torne uma pessoa que eu goste. Gente encantadora, ela não fica sentada no banco, ela vai lá e cumprimenta. A igreja, quando é cantadora, ela não deixa as pessoas chegarem e você receber um abraço. Você se aproxima, e à medida do que você se aproxima da pessoa, é aí que você se torna encantador. Agora, pensa naquela pessoa que entra no trabalho, não fala nem bom dia para o chefe, não diz nem boa tarde para ninguém, vai para a sala dela, se tranca e fica lá. Ela vai fazer isso um dia, vai fazer isso 2 dias, 3 dias, vai chegar uma hora que ninguém vai lembrar mais. Ninguém vai nem lembrar que ela trabalha na empresa. Por quê? Porque ela deixou de ser uma pessoa que se aproxima. Não fique esperando alguém ligar para você, ligue. Não fique esperando alguém cumprimentar você na igreja, cumprimente. Não fique esperando alguém sentir falta de você, sinta a falta da pessoa. Porque quando você sente falta da pessoa, você se torna encantador para ela. Não é verdade? A pessoa chega para você e fala assim: olha, eu não vi você domingo na igreja. Ela fala: legal, esse camarada gosta de mim. Percebeu que eu não vim. É assim que funciona. É fácil ser encantador. 6 dicas do 10 mais. Não imponha a sua opinião. Gente chata quer impor a opinião o tempo todo. Você vai falar de quem é o melhor jogador do mundo, ele sabe quem é o melhor jogador do mundo, e ele é o que está certo. Quem é o político melhor do mundo, ele sabe quem é o político melhor. Quem é... Gente chata fica martelando a opinião dele o tempo todo. Irmão, tem coisa que é opinião, tem coisa que é justaposta, não precisa ser uma verdade só, pode andar juntos, entende? Mas gente que quer impor a opinião, é muito difícil você lidar, o tempo todo ele quer impor. Você vai conversar com ele assim: não, a molécula da água é H2O, ele fala: não, bem, isso é relativo, depende de como você pensa. Ele já começa a querer te explicar a molécula do hidrogênio. Irmão, eu só estava batendo um papo assim, só conversando, não era sério, né? E aquilo vira um debate, começa a virar uma discussão, né? Existe arrebatamento, você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, e aí eu falo: eu sou isso aí. Aí eu falo: não, pastor, o senhor tem que ser isso aqui, porque olha assim, é absolutamente certo. Já chegou o dia? Você já subiu? Estão discutindo há 2000 anos essa história, e você quer definir hoje para mim? Eu sou mid-tribulacionista, pastor Joel, pastor Anderson, pastor Álvaro, mais sei quantos pastores tem aqui na igreja, deve ser tudo pré. Amém. Se for pré, olha como eu sou esperto, eu subo junto. Eu falo: vocês tinham razão, gente, ó, parabéns. Se for mídia, eu também sou esperto, porque eu já estou preparado para aguentar um pouquinho de tribulação. Mas tem gente que está discutindo, uma discussão de 2000 anos. É livre-arbítrio ou é predestinação? Olha, essa discussão já está há 500 anos. Se você conseguir definir em 2 minutos, é claro que você pode ter sua opinião, é claro que você pode ter suas convicções, mas que querer impor as suas convicções numa igreja como a nossa, onde temos vários presbiterianos e vários batistas, vários assembleanos e vários... irmão, você vai brigar muito aqui, viu? Por quê? Porque nós temos herança, tradição diferente. Não imponha as suas opiniões. 7. Gente que é encantadora demonstra atitudes com suas paixões e busca paixões compartilhadas. O que quer dizer o seguinte: sabe o que torna uma pessoa encantadora? Gente apaixonada. Não é? Quando você encontra uma pessoa que tem uma paixão, que quer fazer uma coisa, ela tem paixão por cantar, ela tem paixão por tocar, ela tem paixão por pregar, aquilo atrai a gente. Mas gente que é desmotivada e não tem paixão, geralmente a gente não tem muita vontade de estar junto. Gente que encanta não só tem uma paixão, mas ela procura falar com você das paixões que são compartilhadas. Eu, por exemplo, não sou muito legal de futebol, não entendo muito. Sou palmeirense, gente, não tem muita escolha, não dá para... Não dá. Eu acho que... Mas tem gente que entende, mas essa não é a minha paixão, né? E conversar sobre isso comigo vai ser ruim, porque eu não sei nem o time que é do Palmeiras. Não sei quem nem joga. Outro dia eu falei: nossa, tem um cara chamado Felipe no gol agora, né? Não é? Fernando, olha, tá vendo? Demonstre, querido, paixões compartilhadas. 8,
Gente encantadora é autêntica. Alguém gosta de gente dissimulada? Falsa? Ai, você está tão bonito hoje. Nossa, como ele está feio. Não é? A autenticidade é uma das coisas que torna a pessoa encantadora. Como é legal. Eu contava quinta-feira, que há um mês atrás eu estava num culto lá e estava o Thales Roberto, Deus da minha vida, né? E ele estava falando, pregando. Contei quinta-feira isso aqui. E ele é muito autêntico, gente. Isso é impressionante, como é legal. Tem muitas críticas, ele deu uma entrevista aí que foi bastante criticado, mas ele é autêntico. E de determinado momento ele começou a chorar lá e falou assim, o Espírito Santo é muito importante para mim. E aquela autenticidade marcou a minha vida. Gente que é autêntica marca a nossa vida. Ninguém gosta de estar do lado de gente que você sabe que está falando com você, mas você não sabe se está falando de verdade. Eu gosto tanto de você. Muito. É assustador, né? É assustador. 9, estou terminando. Deixe os outros ganhar. Tem irmão que não deixa ganhar nem em disputa de tampinha de Coca-Cola, meu irmão. Tudo é uma briga, é uma discussão. Seja de vez em quando amável. Deixa a tua esposa ganhar, meu irmão. Deixa ela ganhar. É interessante, a Luciana tem um problema assim, de que ela esquece um pouco as coisas, né, Lu? Esquece ou não? Assume. Glória a Deus, mulher abençoada essa. Ela esquece. Aí outro dia eu estava falando assim, você lembra daquela igreja que nós fomos pregar? Ela, eu não fui. Lógico que você foi, você até cantou. Eu não fui. Você foi com outra pessoa. Eu falei, ó. Aí eu falei, como que não foi? Você estava comigo? Ela, não fui. Aí as minhas filhas, mãe, você estava lá. Ela, mas é legal porque ela ri disso, né? A gente chora, ela ri. Fala, esqueci. Mas é interessante que, nesse dia ela estava brava, e ela falou assim, vocês estão enrolando, eu não falei isso, eu não fui lá e tal. E aí eu falei, tá bom, você não foi. Você não foi. No dia seguinte, ela acordou. Sabe o que eu estava lembrando que eu cantei nessa igreja mesmo? Se eu não tivesse deixado ela ganhar, no dia seguinte ela não tinha lembrado, irmão. É interessante que algumas pessoas, elas não deixam ninguém ganhar. Elas ganham sempre. 10. Vocês estão de parabéns, aguentaram os 10, hein? 10. Tenha mais sim do que não. Gente que vai se fechando e vai se tornando pessoa desagradável, é gente que está sempre dizendo não, não, não. Vem ajudar nesse ministério, não. Vai ter campanha, não. Venha no culto da oração, não. Venha buscar a presença de Deus, não. Venha ajudar no jovem, não. Venha cantar no coral, não. Vamos fazer visita, não e não. Gente assim, meu irmão, a gente não aguenta muito tempo. Não é? Você convida a sua amiga, vamos sair, não. Vamos no shopping, não gosto de shopping. Vamos comer fora, não posso comer, estou fazendo regime. Chega uma hora que você não quer mais falar com essa pessoa. Tem assim, gente encantadora, ela responde mais rápido. É interessante que, é claro que algumas vezes você vai precisar dizer não, mas evite dizer não desnecessariamente. Tua esposa está pedindo um sorvete para você e você está falando não, meu irmão. Deixa de ser, né? Posso ouvir um fala a Deus aqui, meu irmão? Você tem que estar ligado assim. Hoje a minha esposa estava almoçando, ela falou assim, para acabar esse almoço bem, podia tomar um sorvetinho naquela padaria. Eu falei, pois não. Sorvetinho. Não é? Às vezes a gente tem muito não, meu irmão. Então a esposa fala assim, desliga esse videogame. Você fala, não. Para de assistir jogo. Ela fala, não. Não tem não. Me leva a passear. Não. Fica comigo. Tem um sim. Algumas vezes você vai dizer não mesmo. Vai estar lá jogando o seu time e você vai falar, não dá, agora não dá. Se você nunca pode, nunca dá, nunca não, fica difícil, meu irmão. Difícil ter relacionamento. Quero terminar esse sermão com 2 conclusões aqui rápidas. Estou terminando. Primeiro, quais são os benefícios de ser uma pessoa encantadora? Eu não me acho uma pessoa encantadora.
Existem líderes fantásticos aí, gente que são muito carismática. Mas eu aprendi, querido, que muitas vezes as portas se fecharam para mim por não ser uma pessoa agradável. Gente que você não ia querer estar do seu lado. Outros foram escolhidos, oportunidades chegaram, e não é porque eu tinha menos capacidade, mas é porque não era uma pessoa agradável. Às vezes tinha até mais habilidade, mas não era uma pessoa fácil de se conviver. Muitas vezes uma atitude espiritual, aquela atitude espiritualmente ruim, está relacionada com uma pessoa mal-humorada. Gente que às vezes está longe do Espírito Santo, está sempre estressado, é sempre arrogante, porque o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida, ele vai mudando. E eu vou dizer uma coisa para vocês agora que eu não falei de manhã, mas segura também, porque essa você vai pensar. Por que algumas mulheres casam 2, 3 vezes e outras não casam nenhuma vez? Não vou responder essa pergunta. Existem vários fatores. Vários. Oportunidade, jeito. Mas um fator que influencia muito é o relacionamento. Eu já percebi que mulheres alegres atraem mais. Eu não ia falar isso de manhã, porque eu acho que as pessoas vão ficar muito bravas comigo. Muito bravas. Mas eu quero que você case, quero fazer muito casamento ano que vem. E eu vou fazer muitos casamentos, amém? E eu estou lhe dando uma dica. Mulheres alegres, felizes. Os homens concordam comigo ou não? Não concordam que sua esposa toda você vai apanhar. É verdade. Às vezes a alegria é contagiante. Chama atenção. Existem vários fatores, problemas diversos, várias circunstâncias. Mas uma circunstância que eu já observei na igreja é essa. Eu entendo que nós temos atitudes espirituais. Segunda conclusão, que Deus precisa nos tornar pessoas que atraem os outros pela fé, por meio das nossas atitudes. E quando as atitudes são ruins, nossas ações falam mais alto que palavras. Não adianta você dizer, olha, Deus é bom, mas a sua atitude é ruim, a sua ação fala mais alto que palavra. Não adianta você dizer, eu amo a minha esposa, mas você trata mal a sua esposa, a sua ação fala mais alto que palavra. Não adianta você dizer, querido, que você é uma pessoa feliz, mas a sua atitude é uma pessoa sempre que está para baixo. Por último, muitas vezes a artimanha do diabo em causar problemas na igreja é causar brigas e divisões. Nós temos que tomar cuidado com isso. Ultimamente, foi por isso que eu preguei essa mensagem. Eu tenho visto muitas brigas bobas aqui na igreja. Problemas desnecessários. Coisas que vocês já têm maturidade para resolver. Pessoas que chegam para mim ofendidas com coisas que podiam ter sido evitadas. E por isso que eu preguei essa mensagem. Às vezes, hoje de manhã tinha um casal aqui visitando a gente boa, falou para mim assim, o que o senhor pregou hoje é o que eu estou vivendo na minha igreja. Brigas e contendas o tempo todo. Ao ponto de eu não aguentar ficar lá e vir para cá. Hoje nós sabemos que isso acontece. E é espiritual. Às vezes é melhor você fechar a boca do que magoar uma pessoa. Às vezes é melhor, querido, por amor a Cristo, você engolir uma palavra que você não gostou, do que você criar uma briga. E às vezes você não sabe o que você pode fazer com aquela família, com aquela pessoa. É espiritual. Pequenas brigas, pequenos focos, pequenas contendas. Às vezes nascem com apenas uma palavra. Às vezes o ministério não acontece, porque você deixou se levar. Há um texto na Bíblia que fala sobre isso. Lá em Ezequiel conta a história da ovelha gorda. Conhece esse texto? Quantos conhecem esse texto? Lá conta uma história interessante, ele fala que Israel se tornou uma igreja, uma nação cheia de soberba, de orgulho e de vaidade, e que quando a ovelha fraquinha, a doente, tentava se aproximar, a gorda, a ovelha abastada, se afastava, cercava e não deixava a ovelha fraca se alimentar. Quando ela ia beber água, a ovelha abastada pisava na lama, na beira do riacho, deixava a lama subir para que a fraquinha não conseguisse beber. Às vezes a igreja tem que tomar cuidado dessa maneira, para que a gente não se torne um ambiente onde as pessoas que são fracas, que ainda precisam ser tratadas por Deus,
sejam machucadas por nós, que já fomos tratados, que já estamos resolvidos. Às vezes uma coisa que para mim não vai me ofender em nada, para uma pessoa fraca, pode ser a palavra de morte para ela. E nós temos que ter essa sabedoria. Temos que tratar os nossos irmãos, aqueles que são mais fracos. Às vezes uma pessoa, uma criança, que a mãe está sofrendo, está passando uma luta com hiperatividade, precisa do amor da igreja, porque essa criança vai crescer e vai ser um ministro talvez do Evangelho. Nós precisamos amar essas pessoas. E é uma batalha espiritual isso. Tantas brigas, às vezes, e contendas dentro da sua casa, e você não percebe que é uma batalha espiritual. Você podia ter parado, você não precisava ter falado tudo o que falou. Você pode até se arrepender depois, mas as palavras foram ditas desnecessariamente. Você podia ter segurado um pouco, mas você não segurou. Isso é, às vezes, uma forma do inimigo fazer feridas que vão ser marcas e cicatrizes que vão durar para sempre. Já tratei casais aqui da igreja que 10 anos depois a mulher lembrava da palavra que o marido tinha dito e não conseguia tirar da cabeça. Artimanhas do inimigo. Mas quando o Espírito Santo habita dentro da igreja, a igreja se torna um lugar encantador, onde as pessoas querem estar e querem sentir a presença de Deus. Quando o Espírito Santo está nesse lugar, Deus começa a trazer vidas que são fraquinhas, às vezes estão enfermas, mas que vão receber o seu amor e a sua presença. É nossa responsabilidade tornar esse lugar um lugar cheio da presença do Espírito Santo de Deus, um lugar encantador para a glória do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra da sua vida? Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Você pode dizer glória a Deus?